Sejam bem-vindos, meus amigos. Vamos chegando. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Chega mais. Vou esperar um tempinho para ver se entra mais alguém. Vamos lá, vamos ver como é que vai estar esse quórum aí. Amanhã não tem nada para fazer, né? Normalmente já não tem nada para fazer. Aliás, boa noite a todos. Aliás, vou falar um negócio para vocês, assim, eu acho que eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida. Mesmo sem sair de casa, praticamente, porra, tenho trabalhado muito, cara. Isa, vamos lá. A galera que eu já conheço do Instagram, né? Tainá. Pouca gente, hein? Fernanda. Vamos chegando, senhores. Nath. Boa noite, Tainá. Vamos lá, vamos chegando. 11. Vamos ver se melhora. Pô, a sala é gigantesca. Tem gente pra cacete. Essa aula molezinha assim de longe. Ricardo. Brenda. Bora, Brenda também eu já conheço do Instagram. Boa noite. Marcelo, Larissa, também já conheço. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Hoje não tem nem Shirley, hoje não tem nem live de artista famoso, né? Pois é, então dá para aproveitar um pouquinho. E a aula vai ser curta. A matéria já até lancei no portal, vocês vão ver, vocês podem acompanhar pelo que está disposto no portal. Eu achando que hoje é sexta, mas é quase uma sexta, né? Porque já é sexto. Então vocês acessem esse material do portal. A gente vai consultar aí. Tem Bruno e Marrone. Puta que pariu. Tem Bruno e Marrone. Péricles também? Pô, gosto de um pagodinho, hein? Vou falar. Vou falar que eu gosto de umas paradas assim que remetem aos, sei lá, os anos, final dos anos 90. Porque é mais da minha época. Eu sou da década de 80, assim, curti muito rock nacional, Legião, Engenheiros e tal, mas também peguei uma fase, porra, de Soweto, Só Pra Contrariar, Raça Negra. Então, como meu gosto musical é bem diversificado, é bem eclético, eu curto qualquer parada, do rock and roll ao funk. Pensa bem para falar. Não, gosto musical, né? Gosto musical é bem eclético. Então, assim, esses funk de hoje não, mas, pô, curti muito funk melody, né?
Eu sou cria da Baixada, e na Baixada, porra, tinha baile do banho de espuma. Vocês nem sabem o que é isso, mas assim, no meio do baile começava a descer espuma, ficava todo mundo pulando na espuma, todo mundo sujo. Tinha até uma melô do banho de espuma. Depois eu canto em sala, aqui não é o momento. Então, Claudinho Bochecha, Vinícius e Andim, Suel e Amaro, esses funks tradicionais eu também curtia. Eu passei por todos os movimentos. Sério mesmo. É que eu moro na estrada da... Aí, Estrada da Posse. Estrada da Posse. Tu conhece as quebradas aqui, né, irmão? Tinha no Aeroclube, isso aí, pode crer. Pô, tu se perdia aqui, cara, na Baixada, tu é guerreiro, hein? Cara, eu moro em Nova Iguaçu há 15 anos, mas porra, morei no Rio, na Tijuca, no Meia, morei em Niterói, então já morei em vários lugares. Portanto, porra, rodei, irmão, rodei. Será que já dá pra começar a gente desenrolar ou não? Como é que é? Caralho, tênis clube. Tênis clube era em Mesquita, pô. Tênis clube de Mesquita. Tinha baile funk lá. Castelo das Pedras. Se foi esse tênis clube que eu tô pensando, né? Mas, pô, tênis clube era bem caído. Mas a gente curtia, pô. A Aline nasceu em Nova Iguaçu, olha só quantas revelações. Quadra da Mangueira. Pois é, aqui, na minha área aqui, a escola de samba, porra, que é a tradição, é a Beija-Flor, né? Eu nem sou Beija-Flor não, eu sou Viradouro, porque como eu cresci em Niterói, e eu morava no bairro do Barreto, que é um bairro assim até mais caído de Niterói, que é divisa praticamente com São Gonçalo, e a quadra da Viradouro é justamente no Barreto. Cria de Nova Iguaçu, Rua Nova Iguaçu. A Fanny, que participou do BBB, foi minha contemporânea na faculdade. Ela fez Direito também. Nego zoa, né? O Rua Nova Iguaçu é da Fanny, o bordão da Fanny. Nilópolis. Conheço essas quebradas todas, irmão. Qualquer lugar do Rio que você me botar aí, na região metropolitana, Natalício, chegando aí... 25 pessoas já. Barreto, Maria Paula, puta que pariu. Roberto, tu é rodado, hein, irmão? Tu conhece tudo. Maria Paula já é São Gonçalo, né? Maria Paula? Maria Paula acho que é São Gonçalo. Vamos lá, meus amigos, vamos começar a desenrolar? Porque senão vai parecer que eu estou enrolando, não estou dando aula e... A sensação mais frustrante para mim é essa, de estar enrolando vocês. Era só para esperar um pessoal chegar, porque live aqui, cara, no Jitsi, às vezes eu dou aula de 2 horas. Aqui fica mais difícil, né? Maria Paula é lugar lindo. Não, Maria Paula não é lindo não. Se for o mesmo lugar, Maria Paula é feiaço. Aliás, São Gonçalo é feio, né, cara? São Gonçalo é o irmão pobre de Niterói. Não é a área nobre de Niterói. Não é não, cara, é feio. Vai por mim. Porra, eu já rodei muito São Gonçalo. Tulipão. Nossa, várias noitadas lá. Vamos começar. A Aline dando esporro. Ela que puxa a orelha de geral. A Aline já dando esporro no professor. Vamos começar. E quando encerra, ela dá esporro também. Professor, pelo amor de Deus, já acabou. Se liga. Ah, mas essa área é muito sofisticada, irmão. Sou da Baixada. Bonito e Paraty. Olha só, isso é maravilhoso. Mas tem um lugarzinho que nego zoa, que é Perequê. Eu não sei o que significa, o que é, mas nego zoa. A galera daí sacaneia. Ah, vai pra Perequê. Não tem? Não tem isso? Fala. Não tem?
mora em Perequê, vai curtir Perequê, isso eu sei porque é uma brincadeira comum, tradicional da galera que mora em cima. Eu te falar que eu fui para Angra uma vez na minha vida. Eu vou mais para a região dos lagos. Vamos lá, antes que a Aline dê outro esporro. Angra é lindo. Eu preciso conhecer melhor essa área aí, Angra, Paraty. Paraty eu nunca fui a Paraty na minha vida. Olha só que doideira. Perequê em Angra. Pois é, mas dizem que Perequê é caído. Barra Mansa é maravilhoso. Barra Mansa é maravilhoso, eu acho. Vem para Paraty. Já recebi vários convites. Pois é, tô devendo uma visita aí. Eu não posso morrer sem conhecer Paraty. Vamos lá. A praia de Barra Mansa. Porra, é a mesma praia de Nova Iguaçu. Entendeu? Então assim, quem sou eu pra zoar, galera? A galera de Barra Mansa zoa, mas é a mesma praia que tem em Barra Mansa tem em Nova Iguaçu. Aliás, a praia de Barra Mansa eu acho que é melhor do que a praia de Nova Iguaçu, porque a praia de Nova Iguaçu é valão, tá ligado? Barra Mansa tem o Rio Paraíba. Barra Mansa é São Gonçalo. Vamos lá, meus amigos, eu preciso, cara, senão eu fico aqui, eu fico conversando, eu sinto maior falta disso, né? Dessa interação com vocês. Por isso que eu tenho preferido usar a plataforma do Jitsi, porque eu ouço vocês. Então é importante o fato de eu estar ouvindo vocês. Aqui eu tenho que ficar lendo e tal. Hoje eu tô até sem óculos. Vamos lá, mas vamos começar a desenrolar. O material está aí disponível. Antes de começar a aula de hoje, na aula de hoje nós vamos falar sobre responsabilidade administrativa ambiental, tutela administrativa do meio ambiente. Só que antes de falar da aula de hoje especificamente, eu queria fazer um comentário com vocês, que é o seguinte. Na semana passada eu não transmiti, eu gravei o áudio, não foi? Eu acho que foi o áudio dos princípios. Aliás, muita gente interagiu, eu respondi hoje de manhã, eu já respondi a todo mundo, um por um. Então quem interagiu lá, se abrir o portal, vai observar que teve a sua resposta, colocada. Então percebam só, na aula retrasada nós falamos da classificação das competências constitucionais. Foi a aula que ficou gravada, disponível aí para vocês também, não sei se vocês lembram. E nessa aula nós tratamos da diferenciação entre as competências, né? Falei que era uma matéria de direito ambiental, porque nós estávamos indicando os itens da Constituição que tratam do meio ambiente, da competência ambiental, mas falei que era uma matéria de direito constitucional. E olha como foi, não sei se vocês perceberam, vocês estão acompanhando a notícia e tal, mas olha como foi importante essa aula. Como assim, Nolasco? Por que foi importante? Porque nós tivemos uma decisão, anteontem, de uma liminar em ADPF. A ADPF é uma ação do chamado controle concentrado de constitucionalidade. A ADPF, o nome da ação ADPF é Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. É uma ação constitucional do processo chamado objetivo do controle concentrado de constitucionalidade, onde um legitimado, previsto lá no artigo 103 da Constituição, ajuiza a demanda e a decisão tem eficácia geral, tem efeito erga omnes. Então, com um tiro só, o STF resolve uma questão emblemática, né, sobre direito constitucional e resolve para todo o Brasil ao mesmo tempo. Então, houve uma liminar numa ADPF e discutiu justamente a situação da competência relacionada aos fatos que estão ocorrendo aí nas últimas semanas. Quer dizer, há uma narrativa do presidente da República de, em defesa da economia, não fazer tanta restrição à circulação, e em contrapartida há, pelos governos municipais e sobretudo pelos governos estaduais, uma limitação dessa circulação. Então o que foi discutido na DPF foi justamente isso. Pelo menos em liminar, o mérito ainda não foi julgado, mas na liminar foi discutida a situação. Quer dizer, é possível a circulação ou não? E aí, assim, como fundamento da DPF, quem foi o ministro que decidiu? Foi o ministro, porque é professor de Direito Constitucional careca, fala o nome dele aí. Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes foi o relator dessa DPF, e ele entendeu que essas medidas aplicadas pelo Estado e pelos municípios são medidas de restrição à circulação, são medidas constitucionais, sobretudo no combate à saúde e à função deles.
E aí vocês vão perguntar assim, mas o que que isso tem a ver com aquela aula? Porque a fundamentação, se vocês forem olhar a fundamentação foi nos artigos 23, 24 e 30, que foram 3 artigos que nós estudamos na aula passada. Então nós aprendemos essa diferença da privativa para exclusiva, da concorrente para comum, né? Vimos a competência do interesse local, aquela competência chamada de suplementar, quer dizer, no âmbito da concorrente, vimos tudo isso, Alexandre de Moraes, isso aí. Foi ele quem decidiu essa liminar. E aí nós vimos a classificação das competências e a decisão foi justamente com base nisso. Eu até separei aqui o dispositivo da Constituição. Deixa eu ver se eu separei. Porque eu lembrei de vocês quando eu vi a decisão. Eu falei, pô, falamos isso na aula de Direito Constitucional. Perdão, na aula de Direito Ambiental que falava da classificação das competências constitucionais. O 23 fala daquela competência comum, lembra? Que é a competência administrativa, onde todo mundo pode da mesma forma. O 23 diz que é a competência comum da União dos Estados, município e Distrito Federal. Inciso 2, cuidar da saúde e da assistência pública. Então foi um dos fundamentos da decisão. Quer dizer, é competência de todos, não é só da União, mas é competência do Estado, do município, cuidar da saúde. No artigo 24, inciso 12, diz que a competência concorrente é aquela em que a União legisla uma norma geral e os outros suplementam, legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Então, defesa da saúde também é a norma que compete a todos. Proteção da saúde, defesa da saúde. Então, foi com base nessas premissas que o STF, anteontem, decidiu liminarmente a DPF, dizendo que as medidas de restrição feitas por municípios e pelo governo do Estado são medidas adequadas, porque condizentes com a sua competência constitucional. Então não caberia, por exemplo, ao presidente da República, ao Executivo Federal, suplantar essas medidas. Não estou querendo discutir aqui, senhores, política, só estou querendo deixar que assim, uma coisa que foi discutida por nós, né, numa aula, embora nós tenhamos dado um foco mais ambiental, mas eu falei que servia para tudo, está sendo colocado em xeque aí. Aliás, restrição, quando a gente fala em restrição da liberdade, você fala assim, pô, restrição à liberdade de locomoção? Que absurdo! Como assim restrição à liberdade de locomoção? Percebam, o direito de locomoção, a prerrogativa do popular de ir e vir com seus bens, para onde quer que seja, está lá no artigo 5º, inciso, salvo engano, 15 da Constituição. Só que esse direito previsto na Constituição, essa norma, ela pode sofrer restrição pelo legislador infraconstitucional e por atos administrativos também. Então, assim, isso já está pacificado no STF. Essa restrição à liberdade de locomoção, o chamado toque de recolher, desde que guardadas as razoabilidades devidas, é constitucional. Porque o direito de ir e vir, ele não é norma constitucional de eficácia plena. O direito de ir e vir é uma norma constitucional de eficácia contida, e a norma de eficácia contida, embora ela produza efeitos imediatos, diferente da limitada, nós falamos da limitada, embora a contida produza efeitos imediatos, ela pode sofrer restrição, tanto pelo legislador como por ato do Poder Executivo. Tá? Então, que legal, assim, eu lembrei de vocês quando eu vi essa matéria, eu tenho acompanhado, é muito legal assim, a gente pegar essas discussões. Quer dizer, dá uma entonação jurídica, pega essas discussões que estão ocorrendo aí, porra, consulta o processo. Eu estou consultando agora uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi movida no STF. Aliás, o autor da medida foi até o PT, Partido dos Trabalhadores, moveu uma ação junto ao STF pedindo a liberação do saque do fundo de garantia, alegando que seria medida adequada à dignidade da pessoa humana. Então eu estou acompanhando todos os atos do processo. Ontem de madrugada, por exemplo, eu estava vendo as peças, lendo a petição inicial. É legal a gente acompanhar, né, juridicamente, não politicamente, mas juridicamente essas questões, ver a razoabilidade. Gostei muito, inclusive, da peça. Foi formulada até por um conhecido que atuou aqui na Baixada como professor um tempo, que está lá e está advogando em Brasília, ele que fez a petição inicial. Pô, maravilhosa a petição inicial. Dito isso, né, e já agora só com a galera que quer ficar mesmo, com os 26, quem pode ficar, vamos tratar da aula de hoje. A aula de hoje fala da responsabilidade administrativa ambiental. Percebam só,
Nós vimos em sala de aula, na aula presencial, nós vimos a chamada tríplice responsabilização. Nós vimos que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores a sanções penais, a sanções administrativas e também a obrigação de reparar o dano. Onde está isso na Constituição? No artigo 225, parágrafo 3º. Eu cheguei a ler esse 225, parágrafo 3º, e eu falei dele quando eu falei da chamada norma constitucional de eficácia limitada. Eu falei que o 225, parágrafo 3º é uma norma constitucional de eficácia limitada. Na ocasião eu virei para vocês e falei assim, por 225, parágrafo 3º, chegando na Constituição de 88 e diz assim, ó, de agora em diante, mesmo uma pessoa jurídica, não é só pessoa física não, mesmo uma pessoa jurídica que cometa um crime ambiental vai ser responsabilizada, vai ser presa. Isso diz o 225, parágrafo 3º. Mas em sala de aula eu expliquei que esse 225, parágrafo 3º, embora proponha uma tríplice responsabilidade ambiental, ou seja, mediante uma conduta só, o agente degradador responde na seara civil, na seara criminal e na seara administrativa, embora proponha isso. Falei para vocês que a responsabilidade penal efetivamente só se deu 10 anos depois. Por que só se deu 10 anos depois? Porque a lei de crimes ambientais só foi criada 10 anos depois da Constituição de 88. Então ficou um vago, falei para vocês. Durante 10 anos, ninguém que cometia crime ambiental no Brasil era reprimido criminalmente. Não vou dizer nem preso, vou dizer reprimido criminalmente. Então, durante 10 anos, porque a gente sabe, a máxima que inaugura o Código Penal diz lá que não há crime sem lei anterior que o define, não apenas sem prévia cominação legal. O princípio da legalidade ou da anterioridade e da anterioridade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não adianta a Constituição dizer que é crime se quem define o crime é a lei penal, porque é ela que estabelece o modelo abstrato lá de conduta proibida, ela que cria o chamado tipo penal. Portanto, demorou 10 anos e 10 anos depois regulamentou a responsabilidade penal. A lei de crimes ambientais, senhores, essa 9.605 de 98, que é objeto de estudo na aula de hoje, ela não só fala dos crimes ambientais. Ela fala também da infração administrativa ambiental. Tenta, inclusive, estabelecer um conceito para que seria infração administrativa ambiental. Então, o que eu vou fazer com vocês? Nós vamos ter as duas aulas posteriores a essa. Nós vamos tratar de duas responsabilidades. Hoje a gente trata da responsabilidade administrativa. Na próxima aula vamos tratar da responsabilidade penal e na próxima aula vamos tratar da responsabilidade civil. Dá para tirar uma aula para cada elemento desse aí. A responsabilidade administrativa é a menorzinha. Pelo menos os aspectos assim mais importantes, digamos, eu separei para vocês hoje. Foi matéria do penúltimo ou do último exame de ordem, Lei 9.605 de 98. Lei de crimes ambientais. É o nosso objeto de desejo da aula de hoje. Percebam, foi explorado um decreto que regulamenta as infrações administrativas, que é o 651408, nós vamos ver ele também hoje. Esse decreto caiu no último exame de ordem, no último ou no penúltimo exame de ordem. Tem 2 ou 3 lá questões de direito ambiental, em regra 2 questões de direito ambiental, e, quer dizer, exploraram justamente essa aula, responsabilidade administrativa ambiental. Só para provar para vocês, porque assim, dentro do contexto das outras disciplinas, fica parecendo que direito ambiental, porra, direito ambiental, caralho, direito ambiental, sustentabilidade, por que eu vou estudar isso? Isso nem cai em lugar nenhum no concurso que eu vou fazer, só para justificar que alguma necessidade há de estudar essa disciplina, né? Ainda que você não estude ela no seu cotidiano, no final das contas, se você faz uma prova da ordem, mata aí, pô, caiu recentemente o princípio do poluidor-pagador. Foi aquele princípio que a gente discutiu no áudio. Então, assim, se tu já sabe isso, tu já sai na frente. E o candidato no exame de ordem, senhores, ele tem ficado reprovado por 1, 2 pontos. O cara que estuda mesmo e fica reprovado, porque tem um cara que não quer porra nenhuma, né? Vai lá como franco atirador, durante 5 anos não estudou. Já vou repetir. Durante 5 anos não estudou, ele vai lá como franco atirador. O cara que estuda, ele às vezes fica por um pouquinho. Por 1, 2 pontos. De repente a gente mata aí, só nessas questões de ambiental, a gente mata aí o que vocês precisam para passar. Isso aí, Lei 9.605 de 98. E essa lei vai nos remeter a um decreto
que é o 6514 de 08. Tá? Então, lei 9.605 de 98, que é a lei de crimes ambientais, e o decreto 6514, 6514 de 08. A lei de crimes ambientais eu sei que tem no seu vademecum. Agora é possível que esse decreto não esteja no seu vademecum, tá? Porque como ele é muito específico do tema ambiental, eu, por exemplo, estou com um aqui, ó, é até de 2015, está até velho, mas é um compilado só de legislação ambiental. Então fica mais fácil acessar, tá? Beleza. Então vamos lá. Percebam o seguinte, vem a Constituição, diz assim, ó, quem comete crime ambiental, quem comete uma infração administrativa ambiental ou quem comete um dano ambiental vai ser responsabilizado. Crime ambiental na seara penal, infração administrativa ambiental na seara administrativa. E o dano na seara civil. Dever de indenizar, princípio lá do poluidor pagador. Percebam aqui, a lei de crimes ambientais, ela ganhou essa nomenclatura de lei de crimes ambientais, mas ela não trata só, ela prepondera para a tutela penal do meio ambiente, mas ela não trata só da responsabilidade penal, ela trata da responsabilidade administrativa. E onde está nessa lei a responsabilidade administrativa? Deixa eu abrir a minha aqui, que eu estou na Constituição, lei 9.605, acho que é artigo 70, deixa eu ver aqui, 70 ou 72... Artigo 70, no artigo 70 essa lei começa a falar da responsabilidade administrativa. Então diz assim, considera-se infração administrativa ambiental, artigo 70 da lei 9.605 de 98, lei de crimes ambientais. Diz assim, deixa eu abrir a aula aqui, estou de frente para o material, se tiver com o seu computador aí, não sei onde você está, mas se tiver com o seu computador e puder abrir o material nosso, eu vou acompanhando aqui pelo material. Fica mais fácil para mim. Porque eu estou sem quadro, né? Então eu acabo me perdendo se eu não der uma olhada aqui pro material. Bom, estou aqui, já abri o material. O material que está disponível no AVA. Pode repetir a lei? 9.605 de 98. 9.605, isso, maravilhoso. Me ajudem aí, galera. Então eu abri aqui, ó, tá aqui, responsabilidade ambiental. De cara eu já boto o artigo 225 no material que vocês estão acessando aí. E venho fazendo a diferença. Isso, 651408. E venho fazendo a diferenciação dessas três responsabilidades. Eu até coloco aqui que a responsabilidade penal é subjetiva, que a responsabilidade administrativa também é subjetiva e que a responsabilidade civil é do tipo subjetiva. Vocês estudaram lá no direito penal que a responsabilidade penal é subjetiva, porque você vai precisar perquirir se o agente degradador ele teve a intenção de cometer o crime, né? Ou se ele violou um dever geral de cuidado. Mas lembra que nem todos os crimes são punidos na modalidade culposa, tá? O decreto não está no VAD. Beleza, é possível. Então, quem tiver... Não precisa nem abrir o decreto. Tá? Só com o material que vocês têm de aula aí, já dá para desenrolar. Mais à frente, quando vocês precisarem estudar, vocês peguem o decreto e dão uma olhada. Hoje não precisa nem abrir o decreto. Percebam, a responsabilidade, a competência para cuidar do meio ambiente, a competência administrativa. Quando a gente pensa na competência administrativa, a gente pensa no Poder Executivo. O Poder Executivo protegendo o meio ambiente. Essa função está lá na Constituição, no artigo 23, a chamada competência comum, lembra? Compete a geral, União, Estado, Município, Distrito Federal, proteger o meio ambiente, combater a poluição em todas as suas formas. Então essa é uma competência administrativa prevista no 23. Quando a Constituição dá a competência para todo mundo, a gente observa, então, que todos os entes da federação podem exercer o chamado poder de polícia ambiental. Poder de polícia ambiental. O poder de polícia, senhores, é um poder inerente à administração pública. O executivo, né, no exercício da sua atividade, ele dispõe da prerrogativa, ele goza do chamado poder de império. Ou seja, ele tem autoexecutoriedade, ele tem a chamada autotutela administrativa,
Ele não precisa do judiciário para praticar o ato, tampouco para desfazer o ato administrativo. Então, para fiscalizar o cumprimento da legislação, o Poder Executivo, ele aplica força se necessário. Ele aplica a chamada atividade imperativa ou coativa do Estado. É isso que faz o Poder Executivo. Quando a gente está diante de uma infração administrativa ambiental, o que a gente vê estampado na cara do órgão, né, que está protegendo o meio ambiente, do IBAMA, no âmbito da União, do INEA, no âmbito do Estado, das secretarias municipais de meio ambiente, a gente vê estampado na cara dessa galera poder de polícia. Quer dizer, não é só o órgão polícia que detém poder de polícia. Não sei se vocês já estudaram isso em direito administrativo, mas se não estudaram, tem uma galera aí que eu sei que é concurseira, costuma estudar direito administrativo, vocês vão ver lá os atributos desse poder de polícia. A imperatividade, a coatividade, né? O ato é coercitivo. Então, se a atividade está sendo desenvolvida em arrepio às normas ambientais, aos padrões ambientais de qualidade do ar, da água, se há uma violação a um padrão desse de qualidade, a autoridade administrativa ela não depende do judiciário para embargar a obra, suspender o desempenho da atividade, fechar o estabelecimento. A atividade administrativa pode fazer isso tudo diante do que a gente chama de poder de polícia. E aí na apostila eu coloco o poder de polícia, lá no artigo defino, a melhor definição de poder de polícia é uma definição do Código Tributário Nacional. Porque no desempenho da atividade fiscal, o Estado também goza de poder de polícia, também dispõe de poder de polícia. Quer dizer, a atividade fiscal, a atividade tributária do Estado é a sua principal fonte de receita. Existe uma lógica, né, muito importante entre o contribuinte nessa relação jurídica de natureza obrigacional, que é a chamada relação jurídica tributária, entre o contribuinte e o Estado. Essa máxima aí de que, nós bancamos o Estado, isso é a maior verdade. Quem banca o Estado é o contribuinte. Mas o Estado, ele dispõe de poder de polícia, inclusive, na atividade tributária, para te obrigar a ajudá-lo no desempenho do seu exercício, do seu mistério. Como assim? O Estado quer saber quanto você ganha. Ele quer saber quanto você ganha por ano. O Estado no sentido lato. Na verdade, quem quer saber é a União, por conta do imposto de renda. A União quer saber quanto você ganha. E se você deixa de declarar ou declara errado o imposto de renda, e o prazo é até 30, em regra até 30 de abril, se você não declara ou declara errado, o Estado vai atrás de você. Você cai na malha fina, não é isso? O Estado vai atrás de você e ele te multa se você informou errado, tentando passar a perna nele. Ele multa você e depois te processa. Se você não paga essa multa, ou se você não paga o tributo, ele inscreve como dívida ativa e move a chamada execução fiscal contra você e vai constranger o seu patrimônio. Ele vai obter tantos bens quanto bastem para a satisfação do interesse dele. Ele, inclusive, pode tomar sua casa. Mesmo o bem de família é possível, porque essa é uma prerrogativa do Estado. Então, olha como o Estado, nessa atividade tributária, quando a gente olha para o Poder Executivo, a gente vê ali a essência do poder de polícia. Quer dizer, invadindo o patrimônio, mandando fechar e tal. Por isso o poder de polícia está definido no Código Tributário Nacional. Porque no Código Tributário é o melhor lugar, digamos assim, para o poder de polícia. É uma definição do artigo 78, que é gigante, mas bem fácil de entender. Basicamente, o que é poder de polícia? É a prerrogativa de que dispõe a administração pública de limitar ou restringir a atuação de um particular em prol da coletividade. Se você está desenvolvendo uma atividade empresária ao arrepio das normas ambientais, violando os preceitos lá estabelecidos de qualidade ambiental, se você desenvolve essa atividade contra esses padrões, eu vou fechar então essa atividade. E aí eu estou aplicando a supremacia do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Porque quando você está ferrando a vida de todo mundo, é melhor limitar a sua atividade econômica para que beneficie a todos. Porque se eu deixo, você lucra e ferra a vida de todo mundo. Lembra do princípio poluidor-pagador? Nós estudamos. Aquela ideia de, você não pode privatizar o lucro e democratizar o prejuízo. É basicamente isso que acontece aí, né?
Só que assim, tá todo mundo sendo lesado. Quem vai atuar em nosso nome para proteção dos padrões de qualidade ambiental, para suspender a atividade econômica que é lesiva ao meio ambiente? É o poder público. E quando ele faz isso, ele exerce poder de polícia, ele fecha, mas ele precisa dar a possibilidade da parte se defender. Não é? Porque o devido processo legal, ele não é só na via judicial não, na esfera administrativa também. Então a todos é dada essa prerrogativa de se defender, exercício do contraditório, meios de defesa, ampla defesa. Então todas essas prerrogativas constitucionais vão ser garantidas num processo instaurado, cuja punição final pode ser uma multa, pode ser o embargo da atividade, pode ser uma mera advertência, tá? Pode ser, por exemplo, uma proibição de contratar com a administração pública. Todas essas são sanções administrativas vinculadas ao chamado processo administrativo ambiental. Então o fiscal da Secretaria de Barra Mansa, Secretaria de Meio Ambiente de Barra Mansa, chegou lá e observou que o empresário de Barra Mansa estava desenvolvendo uma atividade potencialmente degradante sem obedecer aos padrões estabelecidos pela própria administração pública, nas condicionantes lá do chamado licenciamento ambiental. A administração pública municipal, o poder público municipal, no seu órgão ambiental, move uma ação. É claro que algumas medidas pode tomar de forma liminar, em razão do poder de polícia, tá? Mas move uma ação, deflagra um processo, lavra um auto de infração. Ó, isso aqui é infração ambiental, vou lavrar o auto aqui e vou deflagrar um processo administrativo ambiental, você vai poder se defender. No final do processo, eu vou te julgar. O Poder Executivo vai julgar aquele processo administrativo e vai aplicar uma sanção. Essas sanções, senhores, estão previstas aqui. Eu disponibilizei na folhinha. Quais são as infrações? As infrações administrativas. Tá aqui, ó, artigo 72. Artigo 72 dessa Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Artigo 72 diz, ó, as infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções. Olha as punições que o infrator, no âmbito do processo administrativo ambiental, pode sofrer, tá? Advertência, multa, multa simples, multa diária, apreensão de produtos, subprodutos, da fauna, da flora, instrumentos, petrechos e equipamentos ou veículos de qualquer forma utilizado para infração. Então todos os instrumentos que são utilizados para infração também são apreendidos, inclusive os animais silvestres. Pensa no animal silvestre, perdão, em cativeiro. Tem uma feira de Caxias aqui muito tradicional, pelo comércio de animais silvestres, você encontra tudo lá, tudo quanto é tipo de animal. Às vezes a Polícia Federal bate lá, porra, nego corre pra cacete. Então eles têm a prerrogativa de chegar lá, prender os animais e tal. Tudo isso é infração administrativa. As infrações administrativas estão previstas no decreto 6514/08. Tá? 6514/08 foi o que eu falei no início da aula. Estão lá as infrações administrativas. E para cada infração administrativa, nós temos uma punição diferente. Tem outras aqui. Qual é o código, é isso? CID, irmão, é Código Internacional de Doença. Tem alguém doente aí, pô? O que tu quer saber? Qual é o código? Fala pra mim. É o decreto 6514/08. Se for isso, né? Pode ser que tenha alguém doente aí. Tá maluco? Vamos lá. Para com isso. Vamos pensar em saúde. Caxias é Terra Santa, isso. Vamos lá. Vamos avançar. Então, depois vocês vão na lei e deem uma olhada aí na lei, né? Primeiro vem a lei, nós temos a referência da Lei 9.605 de 98, depois nós temos a referência do decreto, tá? Sanções restritivas de direito, tá lá no artigo 72, parágrafo 8º, eu coloquei na folhinha, suspensão do registro ou licença. Então o empreendedor pode perder, pode ter cassado a sua licença para funcionar, perda ou restrição de incentivos fiscais, perda, suspensão de linhas de financiamento, proibição de contratar com a administração pública,
Então tudo isso pode acontecer, todas essas são as sanções administrativas. Vamos avançar? Eu coloquei na folha, estabeleço, que o prazo máximo de duração das penas restritivas de direito é de 1 ano, quer dizer, um prazo curto, salvo a de contratar com a administração pública, cujo prazo é de 3 anos, então vocês deem uma olhada lá. Uma coisa que eu coloquei aqui também na folhinha, vocês vão ver, foi o RESP. Tá tranquilo, meu irmão, desculpa aí, não precisa pedir desculpa para isso. Tornou até a aula mais engraçada. Se liga, tem um RESP do STF, perdão, RESP do STF. STF não tem RESP, tá? A cabeça pensou à frente, só quem tem RESP é o STJ, porque o recurso do Tribunal de Justiça para o STF, no chamado controle difuso de constitucionalidade, é o RE, é o recurso extraordinário. Portanto, se eu falar em RESP, eu estou sempre me referindo ao STJ. Eu falei merda, mas estou corrigindo, é sempre bom corrigir as nossas merdas. STJ diz o RESP 789-640, eu botei aí na folhinha para vocês, ele diz que não é dotada de autoexecutoriedade a demolição das obras já construídas, mesmo como sanção administrativa de cunho ambiental. Percebam, se a autoridade ambiental, se o fiscal do órgão ambiental, se o fiscal do IBAMA, se o fiscal da INEA, se o fiscal de um órgão municipal, por exemplo, de uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, se depara com uma obra que está violando os padrões ambientais estabelecidos, a princípio a administração pública, no uso da prerrogativa do poder de polícia, pode fazer cessar aquela obra, né? Aqui está dizendo, no artigo 72, inciso 7, está falando que pode embargar a obra ou atividade, uma das punições administrativas, embargar a obra ou atividade, e a outra, demolição da obra. Olha só, hein? Então o cara está construindo lá num lugar, numa área de preservação ambiental, numa área de preservação permanente, numa unidade de conservação ambiental. A gente vai ver isso mais à frente. Quer dizer, está construindo onde não pode. Há pouco tempo eu fui a Natal e tinha umas construções lá em cima da duna. Eu perguntei, porra, essas construções abandonadas aqui em cima da duna, lá nas dunas de Genipabu, há pouco tempo não, deve ter uns 4 anos isso, a última vez que eu fui a Natal, e o rapaz, o bulgueiro, me falou assim, não, isso aí é construir um resort aqui. Eu falei, pô, em cima da duna? É, em cima da duna. E a autoridade municipal embargou a atividade e tal. Notem, estou só relembrando um caso aqui. Quer dizer, poderia demolir aquela construção? É a expressão do poder de polícia ambiental demolir? O artigo 72 está dizendo. Poderia ter, não demoliu lá, mas poderia demolir. E aí o que faz o RESP que eu ressalvei aqui? Porque eu acho que com a mera análise do que eu coloquei aqui, vocês não vão entender. Isso é importante, sobretudo para a prova. Percebam, eu coloco não é dotada de autoexecutoriedade a demolição das obras já concluídas. Então se tem uma obra, a obra já está em fase de acabamento, né? Quer dizer, toda a estrutura física já está pronta, já está em fase de acabamento, a administração pública não pode derrubar. Porque não dispõe de autoexecutoriedade para isso. Quer dizer, no exercício do poder de polícia, a administração pública, ela pode, a princípio, até demolir. Mas qual foi o entendimento do STJ nesse RESP 789-604 que está na folha? Se a obra já estiver praticamente acabada, só nas fases finais, a administração pública não pode demolir sem a chancela do Poder Judiciário. Porque ela não goza, não dispõe de auto-executoriedade, ela precisa do Poder Judiciário para isso. Beleza? Então é essa maldade. Cuidado, hein? Tá fazendo merda construindo lugar errado aí, ó. Se conseguiu chegar na fase final, saiba que a administração pública não vai poder derrubar. Mas o Judiciário vai. O juiz, por decisão, pode determinar que seja derrubado. E se é em área irregular, né, a perspectiva é de que realmente seja derrubada, porque a administração pública está no final, quer dizer, a administração pública deveria ter sido eficiente a ponto de ter percebido que, porra, você imagina quanto tempo demora uma obra, os caras lá construindo, a administração pública não fez nada. Chegou na fase final, me perdi. Se tiver no início, pode demolir? Se tiver no início, pode. Só não pode demolir se a obra estiver em fase de conclusão.
toda a estrutura física já está pronta, já subiu os cômodos lá, tudo direitinho e tal. Nesse caso, se já está em fase de... É muito subjetivo dizer que é a conclusão ou não, né? Quer dizer, conclusão é colocando a parte elétrica, conclusão é instalando a janela, né? Não tem, no precedente não informa isso. É uma interpretação subjetiva. Então, o administrador público ele vai ter que fazer essa análise. Peraí, se já está em fase final, toda a estrutura física já está pronta, eu vou me valer de uma medida judicial para demolir. Eu não posso demolir direto. Depois de... Não, olha só. Se já tiver finalizada a obra, já na fase de acabamento, que é a fase final, não pode demolir. Até pode, mas precisa do auxílio do Poder Judiciário. Não pode demolir a administração pública sozinha. Ela por ela mesma, entendeu? Ela não pode chegar lá e derrubar, se já estiver em fase de acabamento. Agora, se estiver no início da obra, pode derrubar. Não tem problema. Esse foi o entendimento esposado pelo STJ. Depois de... Não, olha só. Natalício, se liga. Concluiu a obra, já está tudo acabado... Não, a administração pública, no exercício do poder de polícia, não pode demolir. Mas está começando a obra e assim, botou as estacas lá para subir, botou as estacas para subir, a administração pública chega. Se a administração pública chega nesse momento, ela pode derrubar. Só não pode derrubar, só não pode demolir se já tiver concluída a obra. Concluída, subentende que está já na fase de acabamento. Toda a estrutura mais grossa, física, já foi colocada. Entenderam? O entendimento foi dado pelo STJ nesse resto que eu indiquei na folha. Tá? Isso aí, entendimento do STJ. Aí depois eu boto as fases, eu determino aqui as fases do processo administrativo ambiental, né? Isso é besteira. Isso aí, isso é besteira, não preciso falar. A reincidência é importante falar, porque assim, se o agente degradador, se o empresário que está lá prejudicando o meio ambiente, comete uma infração administrativa ambiental, ele vai ser julgado, vai ser punido. A partir dessa punição, da aplicação dessa punição, durante 5 anos, se ele vier a cometer a mesma infração ambiental, ele vai tomar a punição no triplo. Vamos lá, ele foi julgado, né? O empreendedor desenvolveu atividade ao arrepio das normas ambientais. Violou lá os padrões de qualidade ambiental. Ele passou por um processo administrativo, foi condenado na via administrativa, no processo administrativo ambiental. Tomou uma multa. Digamos que ele tenha tomado uma multa. Tomou uma multa de 50 mil reais, o empresário. Se dentro de 5 anos, após aquela condenação, ele volta a lesar o meio ambiente naquela mesma infração, ele vai tomar multa no triplo. É isso que diz a lei e o decreto que regulamentam o processo administrativo ambiental. Se dentro de 5 anos, após essa condenação administrativa, ele comete uma infração ambiental nova, uma infração diferente, ele vai tomar aquela punição duplicada. Então, o instrumento que a lei estabeleceu e o decreto estabeleceram para desestimular a reincidência. Então, pode haver reincidência no prazo de 5 anos. Aí você vai falar assim, e depois de 5 anos? Em regra, as infrações administrativas prescrevem em 5 anos. Então, depois de 5 anos, zera a ficha dele, né? Ele fica limpo, digamos assim. Se ele cometer, ele não toma esse triplo nem o duplo da punição, tá? Isso, senhores, não precisa nem ficar com dúvida. Isso está na folhinha. Se vocês pegarem, é só ler a folhinha. Eu só estou correndo a folhinha aqui para dizer as situações mais interessantes que eu coloquei para vocês. Agora, presta atenção no seguinte. Aline, tu me dá uma ideia aí, hein? Porque eu tô tocando, eu nem sei a hora. São 8 horas agora, né? Então tem 1 hora. Dá pra gente ficar mais uns 20 minutinhos aí, não dá, senhores? Fala pra mim, tem 27, tem até uma galera maneira. Fala pra mim assim, dá, professor? Ou não, mete o pé. Fala alguma coisa. Natalício, tá vivo?
Acho que vocês deixam a live e ó, dá. Camille salvou aí. A galera salvando. Tem uma galera que bota o celular, porque o professor sabe quando sai e entra de novo. Meu filho até falou isso comigo de manhã. O professor dele estava transmitindo pelo Insta. Meu filho falou assim: pai, será que se eu sair tem como ele saber? Eu falei: tem, filho. Porra, dá uma moralzinha pro seu professor. O maluco acordou aí 8 horas da manhã ali, ó. Segue o barco, demorou. Segue o barco já é tradicional, né? Estou aqui, isso aí. 2020 será o NPJ. Eu preciso trabalhar. Quem está no NPJ vai trabalhar a atividade do NPJ comigo. Larissa, a galera não foi. Toca o barco. A galera não foi pro show. Tá aí comigo. Pô, vocês são sinistros. Isso aí. Vamos lá. Percebam aqui. Já estamos acabando já. Tá? Não tem muita coisa pra gente falar nessa aula de hoje, não. O que eu queria falar pra vocês? O meu caiu, a minha intercalou. Tô zoando. Se liga, tem uma galera que já não aparece mais aí, hein? Deixa a mãozinha só pra eu ver que tá aí. Eu tô com a lista de presença aqui. Tem uma galera que já meteu o pé. Acelera, toma no esporro. Vamos lá, se acalma, Roberto. Se liga. Vamos lá. Percebam aqui. Por que é engraçado, assim, é estranho discutir a prescrição estabelecida aí nesse dispositivo ou nessa parte da Lei de Crimes Ambientais. O decreto que eu passei para vocês, esse decreto 651408, o decreto 651408 é um plágio praticamente da Lei de Crimes Ambientais. O que a autoridade administrativa fez? Pegou a parte especial da Lei de Crimes Ambientais. A parte especial da Lei de Crimes Ambientais, vocês vão ver, está no artigo 29. Quer dizer, do 29 seguintes, nós temos a parte especial da Lei de Crimes Ambientais. O primeiro é o crime de caça, tá? Tem até um vídeo que eu disponibilizei para vocês, não sei se vocês viram, que eu falo desse crime de caça, está no artigo 29 aí, falo de quais as caças são permitidas no Brasil. Então o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais fala do crime de caça. Vai do 29 até o artigo, eu acho que 69. É a parte criminal da Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. A Lei de Crimes Ambientais é de 98, tá? A Constituição vem em 88 dizendo, vou punir aquele que prejudica o meio ambiente. Espaço de 10 anos, 10 anos depois, em 10 anos ninguém puniu, 10 anos depois surge a Lei de Crimes Ambientais. A Lei de Crimes Ambientais pega o artigo 70 em diante e vai dizer assim, vamos estabelecer aqui a regulamentação da sanção administrativa, não vamos estabelecer só a sanção penal, vamos estabelecer a sanção administrativa aqui. E fazem isso a partir do artigo 70, que é justamente essa parte que nós estamos vendo. Só que o artigo 70 traz um conceito de infração que é um conceito vago, a doutrina vai dizer. O artigo 70 vai dizer, considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole regra jurídica de uso, gozo, proteção, promoção do meio ambiente. Quer dizer, um conceito muito aberto, tá? É mais ou menos isso que está aí, não estou lendo o dispositivo, mas eu tenho mais ou menos ele na cabeça. Então, o que a administração pública faz com isso? A administração pública, o Poder Executivo, por intermédio de um decreto, e qual é a finalidade do decreto, senhores? Vocês devem ter estudado isso em direito constitucional. A finalidade, o decreto é um ato administrativo normativo que tem como finalidade explicar a lei, tornar a lei mais clara, aumentar o seu campo de incidência. A despeito dos chamados decretos autônomos, essa é a finalidade de um decreto, melhorar a lei, explicar a lei. O legislador não foi muito adequado na elaboração dessa lei, vamos pormenorizar isso aqui, vamos explicar a lei. Portanto, nós temos responsabilidade administrativa ambiental no artigo 70 da Lei de Crimes Ambientais, que é esse aí que vocês estão com ele na frente. Só que o legislador não falou nada. O que o Executivo fez? Pegou a parte penal da Lei de Crimes Ambientais, do 29 ao 69, salvo engano, pegou toda a parte penal da Lei de Crimes Ambientais, a parte que define os crimes em espécie, pegou aquilo ali, copiou e colou no decreto.
Só que no lugar de estar estabelecida a pena de reclusão ou detenção, né, que vai estar lá na Lei de Crimes Ambientais a partir do artigo 29, eles estabeleceram multa, por exemplo. Então, se você pega esse decreto 6514, ele é a cópia da Lei de Crimes Ambientais. E ele vai estabelecer quais são as infrações ambientais. Então, assim, caçar, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar animais silvestres, nativos ou em rota migratória, sem a devida autorização ou permissão da autoridade competente. É o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais. Esse é o crime de caça. O crime de caça também está reproduzido, ou a redação do artigo 29 que diz do crime de caça, está reproduzido nesse decreto 6514 de 08. Só que no lugar de estabelecer a punição, estabelece lá a multa por unidade, por exemplo, de animal abatido, vai estabelecer lá uma multa. Então hoje, senhores, por conta desse plágio realizado pelo Executivo, de ter pego a redação da Lei de Crimes Ambientais e transformado num decreto e só mudado a punição, da punição penal para a punição administrativa, hoje, praticamente, as condutas que são consideradas criminosas em face do meio ambiente, ou seja, todos os crimes ambientais, são ao mesmo tempo infrações administrativas ambientais. Então, caçar sem autorização é crime ambiental, mas também infração administrativa ambiental. E o cidadão que faz, vai sentar 2 vezes. Vai tomar 2 prejuízos. Vai tomar o primeiro prejuízo, quer dizer, vai ser deflagrada uma ação penal contra ele, e ele vai ser condenado às penas lá do artigo 29, e também vai ser deflagrado um processo administrativo contra ele, porque caça é tanto crime como infração administrativa ambiental. E ele vai ser multado lá no processo administrativo ambiental. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei da prescrição. Qual é a prescrição da infração administrativa ambiental? A lei vai dizer, em regra, de 5 anos. Mas a lei diz assim, se a infração administrativa também for prevista como crime ambiental, e vai ser, e é, se for prevista como crime ambiental, você não aplica esse prazo prescricional de 5 anos. Você aplica o prazo prescricional do Código Penal. Eu não lembro qual é a prescrição, qual é o artigo que trata da prescrição no Código Penal, mas no Código Penal, não sei se é 29, não tem nada a ver com 29. Tem nada a ver. 19? Sei lá. Mas tem lá um dispositivo, um artigo no Código Penal que vai condicionar a pena à prescrição. Então vai depender de quanto é a pena aplicada ao caso concreto para dizer qual é a prescrição daquele crime, tá? O que eu quero mostrar para vocês, como é que é a prescrição da infração administrativa ambiental? Quando prescreve? Qual o tempo que a autoridade tem para punir? Tem 5 anos para punir. A não ser que aquela infração também seja crime. Em regra é. Porque houve um plágio, né? A Lei de Crimes Ambientais foi plagiada para o decreto. Então, o que é infração é crime ambiental. E a gente vai ter que aplicar a regra do Código Penal, a regra geral da prescrição do Código Penal, que é aquela regra geral de prescrição, o máximo é 20 anos, né? Homicídio, por exemplo, a prescrição é em 20 anos. A gente vai ter que olhar aquela regra lá do Código Penal. Isso é bom, né? Porque cai muita questãozinha assim, em concurso que envolve essa tutela administrativa, e aí o cara coloca uma pegadinha, ó, a infração ambiental foi tal infração. Qual é o prazo da prescrição? Tu joga 5 anos. Mas na verdade não é, um prazo diferente, 109, maravilhoso, 109. Eu estava com alguma coisa 9, falei 19, né, 29, 109. Isso aí, 109 do Código Penal. Vamos avançar, senhores? Só tem mais um pedacinho, só mais um pedaço realmente para a gente já acabar. Se liga aqui. Se liga aqui. E a transmissão... E aí, a transmissão já chegou no prazo máximo. Tá dizendo que vai acabar em 20 segundos. Deem só uma olhada, só pra gente finalizar. Eu vou esperar acabar e vou entrar só mais uma vez, tá? Só pra finalizar a aula. Porque tá dizendo aqui que em alguns segundos vai encerrar a transmissão. Acho que a live tem tempo. Deve ter batido, sei lá, 1 hora.